Sejam muito bem-vindos à nossa série do Descomplicando. E hoje a gente vai descomplicar as mechas iluminadas em cabelos curtos, onde a nuca é mais batida e a gente não sabe como chegar naquela mecha tão pequenininha e tão picotada. Bora lá então? Aqui é um cabelo bem curtinho atrás e na frente ele já é mais longo. Para isso a gente usa o papel alumínio cortadinho, tá? Para fazer as partes mais curtas. E o papel alumínio mais longo para fazer as partes mais longas. O que tu tá usando, Dé? Aqui. Eu tô usando pó descolorante da Pure Blonde, oxidante de 20 volumes, e a gente vai alcançar aqueles tons mais caramelos. Qual é a divisão que eu vou usar? Eu vou usar uma divisão simples, tá? Dividindo o topo. Vou separar o topo do cabelo dela, que é a mesma divisão e o desenho das morenas iluminadas. Vou prender essa parte do topo. Vou dividir a parte lateral. Vou prender a parte lateral com um grampinho também. Aí não precisa fazer coquinho, tá, gente? Porque ele não pega o coquinho, ele tá muito curtinho. Pode ser assim, ó, mais Maria Chiquinha. E a outra parte lateral também, em linhas verticais. Prendi o cabelo dela de novo, ó, pode ser prendendo assim mesmo, tá? Bom, na parte de trás eu vou fazer linhas horizontais. E vou prender com um grampinho bem pequenininho, vários grampinhos. Aqui a gente vai abusar dos grampos pequenos, que são esses clipezinhos aqui, tá? Eu vou costurar ele com o meu pentezinho, que eu adoro, que é com a ponta de metal, e que tem uma ponta de metal mais fina, porque facilita na hora de costurar. Aqui eu vou dividir de novo e aos poucos eu vou ir dividindo em horizontais, em várias mechinhas, tá? Pra poder pegar, ó. Senão ele não prende. Débora, tem como usar a técnica do V nesse cabelo? Não, gente, não tem como. Não tem nem como eriçar um cabelo tão curtinho assim. Então a gente vai usar a técnica do cabelo costurado. A gente vai costurar as mechas, fazendo pouquíssimas mechas só para iluminar esse cabelo mesmo que tá muito escuro. Quando a cliente tem um cabelo muito curtinho assim, ela corta tanto o cabelo que vai perdendo as mechas com o tempo. Então, a gente faz as mechas mais próximas da raiz possível, tá? Serão poucas mechas, fitas largas e costuras bem de transparência, bem fininhas. Ó, são vários grampinhos e a gente vai colocando, porque senão não prende. Ah, Débora, quantas divisões eu faço? Não existe regra de divisão. Você vai vendo a necessidade, ó, o cabelo tá prendendo, então essa divisão nessa largura já é o suficiente. Agora a gente vai para mais uma divisão, que será a última. Aqui, Dé, tu faz a linha de contorno na nuca? A gente faz a linha de contorno na nuca. Eu já posso pegar essa linhazinha de contorno aqui e prender esse cabelo. Já vou liberando o contorno. Por quê? Ele vai crescer, ela não vai prender agora no primeiro momento, mas talvez logo ela vai prender esse cabelo. Quando prender, a linha de contorno ela fica bem, ela se sobressai e fica super bonito, tá? Beleza, cheguei aqui na nuca dela, que já tá praticamente escura, e a gente vai fazer umas mechinhas. Eu vou fazer uns 2 tons de mechas nesse cabelo. Eu quero fazer umas mais clarinhas, mais mel, e algumas mais chocolates, tom sobre tom, vai ficar lindo. Como que a gente faz isso, Débora? A gente tira umas mechas antes e umas mechas depois, intercalando. Uma mais clara, outra eu deixo, depois eu tiro outra eu deixo, e assim eu vou intercalando. Eu só altero fundo de clareamento e não o tonalizante que eu uso, tá? Hoje vocês vão acompanhar essa mudança que vai ficar bem legal. Aqui a gente já faz morena iluminada nela, mas agora a gente vai intensificar a quantidade. Bora lá então, começando a costurar a transparência do contorno. Costura normal, fina e aplica o produto. Qual a consistência do pó, Débora? Quando eu faço mechas mais próximas da raiz, eu gosto de usar 1 por 1,5, tá? 1 por 2 ela fica muito molinha.
Então prejudica um pouquinho resbalando o papel e também ficando muito líquido pode manchar a raiz. Tu vai esfumar esse cabelo, a ideia é não fazer muito esfumado, é deixar mesmo costuradinho da raiz e fazer pouca quantidade para que o próprio cabelo esfuma esse resultado, tá? O pozinho pode ser um pouco mais consistente, vocês vão vendo sempre como tá aqui na cumbuca, ó. Toquei, achei muito mole, pode ser mais consistente e assim a gente vai acrescentando o pó. Ah, então, qual papel que tu usa, Dé? Eu uso alumínio, isomanta e cartolina. Você pode usar qualquer um deles, vai se adaptando de acordo com o que você acha melhor, tá? Fiz a minha linha de contorno, agora eu começo a costurar na horizontal, tá? Qual é a grossura e a largura, Débora? Eu posso deixar em torno de 1,5 cm, 2. Não é pra ser muitas mechas, é pra ser poucas mechas, tá? Então eu posso fazer mais larga. É só pra tirar o preto que tá na nuca mesmo e dar uma jogada mais bonita nesse corte. Assim eu vou costurando todo ele em linhas horizontais. Quantas divisões? Quantas divisões esse cabelo deixar eu fazer? Se eu achar que 2 divisões é o suficiente, beleza. Se eu achar que 2 divisões é pouco, a gente pode fazer mais. Tem cliente que tem a cabeça um pouco mais larga, mais quantidade de cabelo, então a gente tem que dividir em mais partes, tá? Mais papéis aplicados numa carreira só. Então a gente vai vendo isso de acordo com a necessidade. Ó, o pó descolorante consistente, costurado fino, o papel alumínio pela metade e isso faz com que eu consiga fazer as mechas costuradas e sem manchas na raiz. Tem muitas superstições sobre as manchas na raiz. Ah, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo, tá? O principal erro na hora de fazer uma raiz é o pó descolorante muito mole, o pó descolorante muito aguadinho, ele espuma mais rápido e ele faz o papel se deslocar, fazendo com que crie uma mancha no cabelo, tá? Então tudo isso eu preciso cuidar. Consistência do pó descolorante faz toda a diferença e óbvio o produto que você usa. Hoje eu trabalho com toda a linha Mixiuse, tenho o prazer de representar essa marca e o pó descolorante branco ele ajuda na melhor visibilidade do fundo de clareamento e também o pó branco ele é mais consistente, ele fica uma textura mais firme, evitando manchas, tá? Então eu gosto muito do pó descolorante branco da Mixiuse, que é o Pure Blonde. Ó, fiz uma fita mais larga aqui, vocês podem ver que tá bem largo mesmo, não é transparência, é largo. E aí eu vou tirar uma transparência dessa fita e costurar. Quantidade de produto aplicado altera na abertura de tom? Não. Não precisa aplicar muito produto, ó. Aplicando para cobrir esse cabelo já é o suficiente. Não precisa ficar branco ou grosso de produto, tá? Não. O negócio é só cobrir o cabelo que tá ali, já é o suficiente. Aqui eu vou fazer três papéis eu vou ter que colocar. Esse cabelo tá bem repicado, então ele exige um pouquinho mais de mechinhas aplicadas, tá? Todas bem fininhas. Eu gosto de cuidar também a estrutura do pincel. O pincel ele tem que estar sempre bom, em bom estado. Cerdas novas, cerdas velhas sujam o cabelo e esbugalham o pó descolorante, manchando a raiz também. Então, mais uma dica aí, pincel sempre novinho, com cerdas mais curtas e mais firmes.
Mais uma fita larga, tá? Pode ser mais consistente.
Dezembro eu não vou conseguir gravar nada? Não, por isso mesmo, por isso mesmo. Aham. Gravado desse mês. Uhum. Tudo. Dezembro, além de ser final do ano, né? Pela correria normal, tem mais a... Uhum. Eu vou me vazar daqui. Pra bem longe. Podia pensar, tipo, assuntos pra falar em 1 minuto. Fazer programa de lá. Vários. Tá, aquele Nem que que... seja em cabelo de boneco. É, verdade. Como prato. É, verdade. Aquele que tem que ver na noite. Aquele que a gente fez aquele dia com o Marconi de perguntas e respostas, eu achei bem legal também. Se eu gravar uma vez por semana, nem que seja 2 vezes os vídeos do Respondendo Audiência, já tá bom. Já dá bastante. Eu sabia. Ele não fuma muito. Eu nunca tinha fumado aqui. É. Ele não fede. Bem pelo contrário, ele é bem cheiroso. Igual isso era com a gerente fumava Vai vir uma manicure falar comigo hoje. Ela é podóloga, a mulher do chaveiro. É bom a gente ter alguém, mais alguém. Ela trabalhava no shopping, né? Trabalha no shopping. E ela tem cliente dela, né? É bom que a tia não dá conta às vezes. Principalmente no sábado. Todo mundo quer. Agora sabendo que tem filho, Uhum. ela vem. Agora a gente vai para a parte lateral. Concluímos toda a parte de trás em horizontais, mechas horizontais, deixando o intervalo bem largo entre as mechas, porque a gente quer criar um reflexo, tá? E não fazer muita mecha. Então agora a gente vai para a parte lateral e por último eu vou para esse topo aqui, unindo esse restante de cabelo que tá aqui, tá? Vou para a parte lateral e esquerda e depois para a parte... Aliás, vou para a parte direita e depois para a esquerda. Fazendo, qual é a linha que eu uso aqui? Aqui eu uso linhas horizontais, tá? E eu vou usar o papel maior. Por quê? Porque aqui ela tem mais cabelo longo, então aqui eu preciso de papel mais longo também, tá bom? Aqui os curtos e aqui os longos, aí a gente vai vendo mesmo conforme a necessidade. Bora costurar aqui também. Divido o cabelo, pego uma fita e costuro.
Perguntas, Débora, por que tu usa a plaquete? A plaquete me dá mais firmeza. Sabe o que acontece? O porquê mancha o cabelo quando as pessoas usam plaquete da maneira errada? Porque às vezes falta firmeza ao pegar o papel. Ó, eu quero mostrar bem aqui esse detalhe pra vocês. Tá pegando bem aqui? Eu quero mostrar pra vocês como eu seguro a plaquete. Eu pego o cabelo da minha cliente, empurro a plaquete em direção à cabeça dela, sem machucá-la, obviamente, e eu seguro a ponta do meu dedão, a ponta do cabelo. Isso faz com que a plaquete não se movimente. Eu vou fazer um movimento leve aqui, ó. Ó, eu tô puxando. Quando eu movimento, por que ela se movimenta? Porque a cabeça dela é o apoio da minha plaquete. Então isso faz com que não manche. O que acontece às vezes é que você não apoia a plaquete e solta a ponta do cabelo, ó. Aí o cabelo fica mais, se movimenta mais, fazendo com que crie manchas, tá? Então segurar a ponta do cabelo ajuda muito. Comece aplicando o pó descolorante pelo meio e depois vai indo pra cima e por último para as pontas. E isso faz com que o cabelo fique fixado na plaquete e não manche também. Bom, assim eu sigo fazendo as mechas horizontais com as fitas mais largas, tá? Ela já tem bastante mechinha e aí eu vou costurando. Lembrando que toda essa técnica é mecha costurada, tá? Não vou eriçar nada nesse cabelo, porque o resultado que eu quero é que venha da raiz dela. Por ser um cabelinho curto, eu consigo criar um contraste bem bonito e que dure mais tempo também, se ela precisar cortar. Débora, eu posso aplicar essa técnica fazendo uma loira? Pode. Pode fazer a mesma técnica, inclusive essa técnica que ela disfarça brancos, tá? Se bem costuradas e saindo da raiz, a gente consegue disfarçar o branquinho. Agora eu vou pro outro lado e faço a mesma aplicação. Só vou virar ela.
Agora a gente vai para a parte do topo. Concluí a lateral, concluí a outra lateral e agora eu vou para a parte do topo fazendo as mechinhas costuradas. Ah, eu posso fazer aquela mechinha que segue assim, fazendo horizontal? Pode sim. Mas aqui eu optei por fazer essas mechas no topo, porque eu quero concentrar a maior parte de mechas no topo. Por quê? Porque é a parte mais longa do cabelo, é a parte que vai cair por cima, atrás e que vai fazer o contorno da franja. Então eu vou caprichar aqui, fazer um pouquinho mais, fitas um pouquinho mais finas e mais quantidade de costurado aqui no topo para intensificar a quantidade de mechas, tá? Por quê? Porque ela tem o cabelo realmente bem curtinho embaixo e o que mais vai dar o tchan desse cabelo todo aqui vai ser a parte do topo, que vai ficar linda. Vamos lá fazendo mechas horizontais. Deixa eu baixar essa cadeira, porque não sou tão grande assim. E vamos lá, costurando, só mechinhas costuradas no topo. Muita gente aqui que me segue no YouTube me pergunta, Débora, estou trabalhando grávida, uma boa oportunidade para falar sobre esse assunto. Sim, trabalhei minha gravidez inteira, não tem problema nenhum quanto a cheiros, a produtos. Por quê? Porque o produto que a gente trabalha, ele é muito tranquilo. O cheiro é bem agradável, não é forte. O pó descolorante, ele libera um aroma delicioso, tá? Nem parece cheiro de produto. E também com a liberação do médico. As pessoas me perguntam muito, mas eu costumo falar sempre orientação do seu médico, tá? Eu não sou médica aqui, eu só sou cabeleireira mesmo. Então a gente precisa sempre seguir a instrução de algum responsável por essa área, né? E essa é uma área muito importante na nossa vida. A parte da franja eu vou dar uma leve intensificada e fazer duas mechinhas mais marcadas. Eu vou fazer um contorno muito forte? Não, gente, não vou fazer um contorno forte. Vou fazer um contorno leve na franja dela, até porque ela tem uma franja cheia de cabelinho novo, pra não ficar arrepiado, tá? Então eu vou fazer um contorno bem leve. O tempo das morenas, aproximadamente 40 minutos, 1 hora, não demora muito não. É um processo bem rápido.
Cheguei aqui nessa parte da franja, eu vou para esse ladinho que fica mais fácil, eu vou virar ela para vocês. Cheguei aqui na franja, agora eu vou intensificar um pouquinho mais a quantidade de mechas, tá? Mas aqui eu não vou pegar os novinhos, eu não vou pegar esses novinhos, porque eles vão ficar muito arrepiados. E como a quantidade não é grande de mechas, não tem necessidade de pegá-los, tá bom? Eles vão criar uma linha de transição pra mim. Eu vou pegar partindo deles, que é esse aqui um pouco mais longo. E aí, vou fazer uma mecha costurada. Bem fininha também, uma linha de transparência de mecha costurada. E isso já vai me dar um toque mais iluminado aqui na franja, a partir do momento que eu faço mechas costuradas mais próximas, tá? E é esse o objetivo aqui, ó. Fiz uma mechinha e logo eu vou fazer outra bem próxima. E essas duas já vão me dar uma franja bem iluminada. Agora eu pego essa, que tá mais próxima, costuro também, e esse aqui eu separo e não mexo nesse cabelo. Uma transparência, costuro. Então, o tempo de pausa aproximado desse cabelo é em torno de 40 minutos. Lembrando que eu tenho que sempre cuidar a transformação de cor, tá? Aqui eu quero 2 tons, então ele vai ficar tom sobre tom, formando um cabelo bem com tons de mel e marrom. Depois eu vou tonalizar esse cabelo com um 8. Depois eu vou tonalizar esse cabelo, dando só uma leve tonalizada com 6.7, que é o chocolate. Mas eu vou deixar ele por pouquíssimo tempo. Eu coloco e retiro, só para criar aquela transição do marrom, tá? Só para criar um marrom aqui. Se eu deixar muito tempo o 6.7, ele escurece. Tu pode colocar o 7.7? Pode sim. O 7.7 é uma baita opção e eu adoro. Mas aqui eu vou usar um pouquinho mais e colocar um 6.7 por pouquíssimo tempo e ver a transformação. Então vamos deixar aqui abrir esse cabelo, depois eu vou mostrar para vocês o fundo de clareamento que ele tá abrindo. Quando a gente for retirar, tá bom? Finalizamos o nosso cabelo aqui, né? Conseguimos alcançar o fundo de clareamento 7, indo pro 8. Agora a gente vai retirar o produto, tonalizar o cabelo e no final eu vou mostrar pra vocês qual a linha que a gente usou de tratamento e de tonalização, tá bom? Todas da linha Mixiuse, tonalizante 5.7, oxidante de 5 volumes e a Inter Resiste como reconstrutora. Bora lá! Finalizamos esse cabelo lindo. Tive que trocar de roupa aqui, teve uns probleminhas aí na metade do caminho, tá? A gente finalizou esse cabelo com fundo de clareamento 7 e 8 e a gente tonalizou ele com 7.7 da Mixiuse. Olha o jogo de tons que a gente conseguiu construir nesse cabelo. A raiz dela ficou com algumas mechas costuradas, bem marcada, esse corte super moderno. Então a gente consegue sempre valorizar ainda mais o corte com uma mecha simples e com um tom não tão alto, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de ativar o sininho de notificações para receber novas mensagens quando os vídeos entrarem no ar. E comentar aqui embaixo o que você achou dessa técnica. Um beijão e até a próxima!